O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Apoio Fractal Experimentos Portáteis. Novo estudo usando dados colhidos pela sonda americana Magellan revelam evidências de que Vênus tem tectonismo. O trabalho, liderado por Paul Byrne, da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi publicado na PNAS, a revista da Academia Nacional de Ciências Americana. De acordo com o estudo, a análise dos mapas feitos por radar pela Magellan indica o movimento de blocos da crosta, por vezes se chocando uns contra os outros, lembrando vagamente o tectonismo terrestre, mas numa versão diferente. Os traços superficiais são consistentes com o interior pastoso e em movimento, algo que se esperaria de um mundo como Vênus, e reforça a hipótese de que o planeta siga geologicamente ativo. O achado pode ajudar no estudo de exoplanetas rochosos ou mesmo na compreensão dos processos tectônicos antigos da Terra. Cássio, parece que vai se consolidando aí essa conclusão de que Vênus está vivo do ponto de vista geológico, né? Do ponto de vista biológico tem lá a fosfina, vai saber que diacho é, mas do ponto de vista geológico me parece que esse já vai se tornando o consenso. E me parece um consenso até esperado pelo tamanho do planeta. É um planeta com quase o mesmo tamanho da Terra, quase a mesma massa. Ele deveria ainda ter um calor de formação interno e presença de elementos radioativos ali que mantivessem um interior pastoso, e aí você espera algum movimento similar ao de tectonismo, com a ressalva de que aqui na Terra a gente entende muito o tectonismo em função da presença dos oceanos, né, que tem uma massa mais plástica do que os continentes, e aí isso gera uma dinâmica própria. Aparentemente a gente está vendo aí a versão seca do tectonismo do que pode ser. O que você achou aí desse resultado? Bacana nesse sentido que você está falando, que a gente está começando aí a caminhar na explicação, né, de como as coisas aconteceram ali na evolução de Vênus, não só a parte da atmosfera, mas também a parte aí o esfriamento, da formação e a evolução, né, do próprio planeta. E interessante deles terem encontrado esse tectonismo, né, de maneira, como eles falam, é igual, mas é diferente, ou é muito parecido, mas tem as suas peculiaridades. Ele não funciona tanto, né, essa parte de tectonismo, não funciona tanto quanto o que a gente conhece aqui na Terra, que tem placas tectônicas que você pode imaginar que são ilhas, né, que ficam boiando no magma, mas essas ilhas se chocam. Você tem aí formação de cadeias de montanha, o Himalaia, os Andes, mas elas também mergulham, né, uma passa por cima da outra, e é justamente nesse ponto que é diferente em Vênus. São grandes blocos, como a analogia é com um lago em que você tem aquelas placas de gelo na superfície, e eles vão se batendo. Então você vê esses blocos se mexendo. Foi a partir de uma análise de um grande bloco identificado pela Magellan, que usou radares, né? Bom lembrar que ficou em órbita, não pousou, fez o mapeamento da superfície através de radares e fez aí essa estruturação, né, de tal maneira que conseguiu perceber que havia esses grandes blocos simbolizando aí o que seriam placas tectônicas, e que estariam então, portanto, aí sim, né, como a Terra, flutuando e se chocando, provocando aí, provavelmente deve estar provocando, né, abalos sísmicos e até mesmo vulcanismo. Só que, claro, não tem ninguém na superfície, não tem nada na superfície que possa medir essas coisas. Vamos ver se essa flotilha aí de espaçonaves que vai ser construída consiga
fazer alguma medida nesse sentido, né? Nem que seja de fora, né? A gente estava vendo aí outro dia a NASA trabalhando com balões, conseguindo prever, né, grandes terremotos aqui na Terra, claro, a partir de estudos atmosféricos, e que isso poderia se reverter, inclusive, em alguma missão futura em Vênus, que não precisaria descer para enfrentar as condições da superfície, e mesmo assim conseguir medir, ou pelo menos atestar a existência desses terremotos. Eu fico me perguntando, Cássio, se um bom comparativo para tectonismo em Vênus não seriam as luas geladas. Porque, de certa maneira, elas também têm processos tectônicos, a diferença é que o oceano de água líquida é muito mais líquido, digamos assim, então eu imagino que os efeitos hidrodinâmicos vão ser diferentes em intensidade do que um manto pastoso de rocha, mas ainda assim tem esse padrão similar de você ter uma crosta totalmente solidificada e um interior com mais plasticidade, e aí uma dinâmica de pedaços que precisam brigar entre si, mas não tem os oceanos para fazer alguma diferença nesse alinhamento e no peso que está sobre cada uma das placas e tal. Você acha que pode ser um comparativo importante? Ou já é outra categoria inteiramente e a gente não deve misturar tectonismo baseado em rochas com tectonismo baseado em gelo? Exato, né? Baseado em rochas, baseado em gelos, e você tem que considerar, enquanto você estava falando, eu estava lembrando, né, que essas luas geladas têm um oceano ainda, uma casca de oceano congelado ou não, como Ganimedes e Europa, que não é congelado. E aí você tem que considerar tudo isso também. Então eu acho que o núcleo acaba sendo um tanto menor, e com isso, né, o resfriamento é também bem mais rápido, escapa calor de forma bem mais eficiente do que seria em Vênus. Então acho que são duas categorias diferentes, mas vai daí também que eu não sou grande especialista nessa área, não. O que eu posso dizer é que o que eles estavam investigando é que alguma coisa aí nesse mecanismo, tanto, né, no tectonismo quanto aí do movimento de fluxo, fez com que Vênus perdesse calor muito mais rápido do que a Terra, e aí talvez o fator de oceano, alguma coisa da própria movimentação, tenha influência nisso, mas que eu não me lembre, eu não vi nada a respeito, apontando nessa direção na literatura.